O assunto de hoje é um dos assuntos mais interessantes e importantes. O significado da cruz como símbolo cristão na Bíblia. O significado da cruz no cristianismo remete à fé em Jesus Cristo. A cruz tornou-se um emblema universalmente aceito entre os cristãos, pois aponta diretamente para Jesus Cristo e sua obra de redenção. É surpreendente a escolha da cruz como símbolo da fé cristã, dada ao horror que ela representava para o mundo antigo, mas por causa de Jesus a cruz passou a significar graça, salvação, perdão e reconciliação com Deus. O significado da cruz de Cristo. A cruz é usada para comemorar, homenagear e relembrar a morte sacrificial de Jesus Cristo. A cruz de Cristo representa a realidade mais profunda da sua graça sublime. Ela anuncia de alguma forma o próprio Cristo, pois numa posição entre a terra e o céu, ele tornou-se no eixo central do único mediador capaz de unir homem a Deus. Parece loucura, 1 Coríntios 1,18, mas a cruz é central na compreensão do Evangelho de Cristo. Ela é a chave para descobrirmos mistérios escondidos no amor e justiça de Deus, na corrupção, na nossa natureza pecaminosa e no sofrimento causado pela punição e condenação. Jesus sofreu a punição que os nossos pecados mereciam na cruz. As Escrituras Sagradas já haviam revelado que o Messias havia de padecer antes da sua glória. Isaías 53, Salmo 22, 69 e 31 e outras passagens. E Jesus, de livre vontade, cumpriu o propósito do Pai com a finalidade de salvar os pecadores. Apesar de toda a sua glória, poder mais forte do que a morte, Jesus fez-se pecador e recebeu o sofrimento da punição como salário em nosso lugar. Romanos 6, 23. Toda a missão de Cristo cumpriu-se na cruz. Deus tornou pecador por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Deus colocou a causa do veneno do mundo sobre o seu próprio Filho ao levantá-lo na cruz. Na cruz foi imputada a Jesus a culpa pelos nossos pecados, assim também como a justiça de Deus sobre os crentes. Jesus foi feito maldito, Gálatas 3, para nos tornar aceitáveis perante Deus. Desse modo, toda ira, punição, condenação, sofrimento e morte só poderão ser curados se olhamos com fé para Cristo crucificado, a semelhança da haste com uma serpente feita por Moisés para curar do povo. Números 21. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé para sermos salvos. Isaías 45, 22. A cruz como símbolo de vergonha, condenação e morte. A cruz parece ter sido inventada pelos persas bárbaros, muitos antes de ter sido adotada pelos pregos romanos como meio cruel de execução. De modo geral, a cruz como instrumento de tortura representa a morte e condenação. Durante séculos, entre os séculos 6 antes de Cristo e 4 depois de Cristo, a cruz foi utilizada como instrumento de tortura, exposição ao vexame de criminosos. O condenado tinha que levar a sua própria cruz. Isto é um marco transversal até o lugar onde
A viga vertical estava fixada num processo de crucificação. O condenado era pregado como estaca ou pregos nas mãos e nos pés e ficava ali visível a todos, organizando, lamentando com dor, asfixia até a parada cardíaca. Na crucificação, a morte é atrasada durante dias, de 1 a 6 dias, até que a vítima sofresse a tortura máxima por sua culpa, suspenso em agonia, sentindo fome, sede, sofrimento, perda de sangue, ausência total de conforto, sentimento terríveis, misericórdia, convulsões de dor. Era assim os relatos de execução por crucificação. Durante o Império Romano, os criminosos sem posição social, como escravos ou estrangeiros que cometessem crimes graves como assassinatos, rebelião ou outros delitos, seria contra o Império, deveria ser crucificado. Os cidadãos romanos eram incertos de tal condenação, tamanha sua crueldade, tormentos e repugnância. O madeiro no Antigo Testamento. No contexto judaico do Antigo Testamento era considerado maldito todos que eram pregados no madeiro. Para os judeus não havia distinção entre cruz e madeiro, tanto o crucificado como o enforcado era considerado malditos. Deuteronômio 21, 22 a 23. O réu suspenso no madeiro era exposto como alguém que não merecia nem a terra nem o céu. Era tido como um maldito desprezível numa haste à vista de todos, como sinal de punição, condenação e humilhação horríveis. Depois da crucificação de Jesus, a cruz passa a ser identificada pelos cristãos como símbolo de paixão e entrega incondicional do Filho de Deus. Ele assumiu a posição de maldição e pecador de todos os homens que caminham sem Deus. Na cruz, Jesus foi condenado para que todos os crentes passem a ser salvos pela fé. Crueldade. Amém? Que Deus abençoe. O próximo vídeo vai estar aqui em cima, o símbolo do cristianismo. Amém? Que Deus te abençoe. Curta, compartilha, comenta.